Seja o que Deus quiser. Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Um vídeo não tão diferente do último que eu postei, mas completamente diferente dos outros que talvez você que já tá aqui assistindo meus vídeos há mais tempo esteja acostumado a assistir. Não significa que eu não vou mais postar vídeos sobre viagens, mas significa que agora eu tô começando com vocês também uma nova abordagem de conteúdo aqui. Eu, ao longo desses anos de vida, principalmente os anos de estrada e os anos de terapia, com diversos desafios e coisas boas também, lógico, aprendi e evoluí de diversas formas e sigo aprendendo e evoluindo, Errado é quem acha que chegou num ponto onde já tem autoconhecimento suficiente, onde já tem conhecimento de uma forma geral, de maneira suficiente. Isso nunca vai acontecer, a gente sempre tá evoluindo, a gente sempre tá mudando, pelo menos, Nem todos evoluindo, por mais que, enfim, isso vai ser um tema para outros momentos. Então eu decidi que eu vou vir aqui eventualmente compartilhar com vocês coisas, pensamentos, insights, crises existenciais ou não, coisas que passam pela minha cabeça e que eu acredito que pode estar passando também talvez na sua ou de alguém que você conheça e que seja um espaço de troca, onde a gente consiga falar sobre coisas que muitas vezes a gente, além de guardar só pra gente, a gente não consegue ter o privilégio, Porque sim, é um grande privilégio de tratar isso com profissionais da área da saúde mental, como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim. Eu não sou nenhuma especialista, mas eu tenho muita vivência e eu acredito muito na influência de maneira consciente. Então, através da minha influência consciente e positiva, eu vou trazer temas aqui que eu considero relevante e que às vezes vão ser temas que tiram meu sono e que talvez esteja tirando o seu também. Às vezes falar sobre situações que eu já passei, como eu lidei com determinada situação e trazer isso aqui de uma maneira que possa servir de alguma forma na vida de vocês. E também trazer temas atuais, onde às vezes eu ainda vou estar possivelmente passando pelo conflito e me abrir de uma forma natural e genuína aqui com vocês. E é por isso que eu decidi chamar esse quadro, se é que isso vai virar um quadro, digam vocês no final desse vídeo se vocês acham que vale virar um quadro. Decidi chamá-lo de Penso, Logo Hablo. Porque eu sou essa pessoa. Eu tenho muitos questionamentos internos e eu tenho necessidade de colocá-los pra fora, seja através de vídeo, como a gente tá fazendo agora, seja através de texto, de áudio, eu não sei como você vai estar consumindo esse conteúdo. Pretendo fazer com que ele também vire, quem sabe, um possível podcast, onde você vai conseguir assistir aqui no YouTube ou assistir no Instagram, dependendo do recorte que você tá vendo, ou até mesmo ouvir aí no Spotify, enquanto você tá vivendo o seu dia. E acho também que acaba sendo uma forma de me libertar desses pensamentos intrusivos que todo mundo tem, E eu também tenho, comigo não é diferente. Uma forma também de ajudar as pessoas através das minhas vivências e por que não também ser ajudada. Então qualquer coisa que você tiver para poder acrescentar sobre esse tema que eu vou trazer hoje ou qualquer outro tema que vai vir a seguir, nos próximos conteúdos, você fique à vontade para poder fazer essa troca. Seja através dos comentários da plataforma que você está consumindo esse conteúdo ou através do meu direct no Instagram, @bancandonagringa, que eu tô sempre ali disposta para poder conversar e ter essas trocas mais profundas. Inclusive, eu separei uma série de temas bastante relevantes e frequentes, recorrentes no nosso dia a dia, na nossa vida, para poder falar ao longo dessa série. E os relacionamentos superficiais também vão entrar nessa pauta. E para poder começar essa série, essa sequência de conteúdos, de pensamentos intrusivos, eu decidi começar com um tema que é bastante polêmico e que gera desconforto, às vezes até na hora de você falar com a pessoa envolvida na situação, ou até mesmo de se abrir com alguma pessoa de confiança para poder falar sobre isso, que é expectativas. É um tema extremamente polêmico, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir separar ali o que é uma expectativa em excesso e o que é o fato de você estar só esperando o mínimo de uma relação. E é importante a gente deixar claro aqui também que quando eu falo sobre relacionamentos, eu tô falando de uma forma geral. A gente muitas vezes associa diretamente a relacionamentos românticos, de afeto. E não, gente, quando a gente fala de relacionamento, expectativa, comunicação e todos os temas extremamente relevantes que vão vir à tona, a gente está falando de relação com amigos, com familiares, com pessoas que você está se envolvendo, seja de uma maneira monogâmica, casual, enfim. Em toda relação é importante que haja uma base ali onde vai incluir diversas coisas que são o mínimo. Então a gente não deve confundir esse mínimo com criar expectativas aonde não deveria estar sendo criado.
Porque muitas vezes a gente recebe isso como uma forma de tipo, meio que implantado na nossa cabeça, sabe? Não, mas você nem namora fulano, por exemplo. Você não pode cobrar que ele te responda bem, que ele te responda com educação, que ele te dê mais atenção no momento que você está precisando. Enfim, né? São diversos contextos, diversas situações que às vezes a gente vai precisar analisar de maneira individual, mas que a gente vai acabar gerando expectativa. E eu vejo que a expectativa, de certa forma, ela é até saudável que ela seja criada, se ela estiver dentro de um limite ali, né? Lógico que a gente às vezes acaba criando expectativas em excesso e isso faz mal só pra gente. Mas antes da gente aprofundar nesses detalhes que eu quero trazer hoje, eu queria deixar claro aqui pra vocês entenderem o que é, de fato, uma expectativa. Bom, a expectativa nada mais é do que a nossa esperança, desejos e os padrões esperados nas relações que a gente tem com as pessoas. Sejam elas familiares, amigos ou relacionamentos onde você troca afeto, troca toques, que seja casual ou não. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque a gente sabe que hoje em dia existe uma variedade enorme de possibilidades de se relacionar com pessoas de maneira afetiva. Bom, então agora eu quero compartilhar com vocês o que eu, Gabriele, considero como a expectativa mínima, né? O mínimo que a gente realmente vai esperar e que pra mim é o mínimo aceitável em qualquer espécie, qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa que entra na minha vida. Existem coisas que pra mim são inegociáveis, como respeito, comunicação aberta. A comunicação aberta é o mais importante de todos. Se eu estou me relacionando com uma pessoa, até mesmo que seja profissionalmente, e não existe uma comunicação aberta, onde eu consiga ter essa troca de mostrar o que me incomoda, ouvir o que incomoda na pessoa também, sem que isso se torne uma briga, porque muitas vezes as pessoas acabam se confundindo ali entre você estar pedindo o mínimo ou às vezes só expondo o que é o mínimo para você e isso se tornar um grande caos, uma grande confusão. Pra mim é o tipo de relação que eu já elimino de cara de ter no meu dia a dia, na minha vida, porque não vale o meu tempo, não vale a minha energia. Então você tem que ver pra você quais são as coisas que são inegociáveis. Pra mim o respeito é inegociável, a conversa aberta é inegociável, o apoio mútuo, entre diversas outras coisas. E é importante a gente ter isso muito bem claro, né, muito bem definido, quais são as nossas expectativas mínimas numa relação e entender também qual é a expectativa mínima do outro numa relação. Porque às vezes o que é mínimo, o que é básico para você, pode ser algo que o outro não consiga te oferecer naquele momento, naquela convivência, naquele relacionamento, relação, enfim, que vocês estão vivendo. Então é um momento essencial de a gente sempre estar alinhando expectativas para poder às vezes não ser confundido ou com estou cobrando demais ou estou esperando o mínimo e não recebo o mínimo. E tudo isso que eu considero o mínimo, né, principalmente o fato da comunicação aberta, está completamente atrelado à responsabilidade afetiva, de uma forma geral. É você conseguir compreender o que é importante para o outro conseguir entender também o que é importante para você e que você não vai abrir mão de tudo, mas você também não vai exigir tudo. Porque as pessoas são diferentes, a gente sempre vai ter uma diferença, alguma coisa que não vai bater exatamente com o que o outro que está se relacionando com você espera como mínimo ou enfim. E a gente precisa ter em mente também as expectativas irreais, né? Mas às vezes você esperar uma perfeição da pessoa e aí essa conversa tem várias outras camadas e pode sair daí desse pedacinho que eu vou dizer agora vários outros temas. Mas é importante a gente não esperar uma perfeição da pessoa, né? Uma idealização que muitas vezes a gente acaba criando. Você cria uma pessoa na tua cabeça e aquela pessoa não é aquilo. Você está idealizando algo que aquela pessoa não é e às vezes acaba exigindo coisas ou esperando coisas, né? Além de exigir, na verdade, você acaba esperando coisas que essa pessoa não é. Aquilo é uma idealização que você criou sobre aquele ser e que não representa aquele ser. Então, se não existe comunicação aberta, não existe todo esse alinhamento, essa responsabilidade afetiva e esse alinhamento de expectativas, é muito fácil qualquer relação, qualquer relacionamento se perder e se explodir, né, de uma forma completamente desnecessária. Outra expectativa que a gente acaba criando muitas vezes, eu já fui essa pessoa, hoje eu me libertei, graças ao bom Jesus e à boa Lili, que é a minha terapeuta, há muitos anos já, quase 4 anos de terapia que eu faço, é o fato de você ser aquela pessoa que você cria a expectativa que o outro adivinhe o que você está passando.
né? Eu sei que, assim, isso pode acontecer com qualquer outra pessoa. A gente vai falar também sobre os recortes de gênero ao longo desse vídeo, mas eu, como mulher, preciso assumir que muitas vezes nós mulheres somos essas pessoas, né? As que mudam o humor, é que fecha a cara, e quando a pessoa pergunta se tá tudo bem, você fala, tá tudo bem, mas tá nítido no seu rosto, no seu olhar, no seu gesto, que não tá tudo bem, e você espera, mais uma vez, você cria uma expectativa de que a pessoa que tá envolvida naquela situação adivinhe simplesmente o que é que tá passando na sua cabeça. Isso só gera frustração, isso só desgasta qualquer tipo de relação e de relacionamento. Ou seja, eu acredito fielmente que no final das contas o que resolveria metade ou mais da metade dos problemas do mundo seria a comunicação aberta. Então esse é o tema que vocês mais vão me ver falar, independente do episódio, independente do tema que vai ser abordado. Possivelmente eu sempre vou voltar nesse ponto da comunicação aberta, onde a gente consiga falar, onde a gente consiga escutar, sem que tudo isso se torne uma grande discussão, mas que sejam apenas alinhamentos de ideologias, de expectativa e de qualquer outra coisa que faça sentido no seu contexto. E aquela famosa frase, né, gente? Quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa ter, se você não sabe, pega um papel, anota aí, começa a refletir quais que são as características, né? Quais são os desejos que você tem como mínimo aceitável em qualquer tipo de relacionamento. Como eu falei que eu tenho respeito, a comunicação aberta, a troca mútua, quais são os seus valores, as suas ideologias, as suas necessidades inegociáveis nos relacionamentos. Você precisa saber isso, porque se você não souber, muitas vezes a gente acaba aceitando migalha. A gente ainda entra num ponto de às vezes acabar aceitando muito menos do que a gente merece por diversas questões, por medo de ficar sozinha, por medo de estar exigindo demais. E muitas vezes também a gente faz questão de estar envolvida em situações, em relacionamentos, em relações que não fazem sentido e não suprem esse mínimo que é o essencial pra gente, por diversas questões e traumas, às vezes, que podem vir até inclusive da infância, né? Se você é uma pessoa que cresceu ouvindo, por exemplo, que você era muito exigente, que se você continuasse desse jeito você morreria sozinha, que desse jeito ninguém vai te querer, desse jeito você vai terminar no asilo, ou diversas outras coisas que podem ser até ainda mais pesadas do que todos esses exemplos que eu tô te dando, você possivelmente já se viu preso ou presa, né? De uma forma geral, eu vou falar para mulheres, porque eu sou mulher, ainda que se você é um homem e está assistindo esse vídeo, eu fico muito feliz, principalmente se você é um homem hétero e cis, porque é essencial que essas pessoas também estejam envolvidas nesse tipo de conversa, né? Não que seja uma coisa onde a gente vai estar sempre num clubinho ali falando da gente pra gente. A ideia com esse tipo de conteúdo é que possivelmente até, né, quem sabe a minha expectativa, eu criando expectativas aqui, mas expectativas positivas e de pé no chão. É furar essa bolha, atravessar essa bolha e que mais pessoas possam ser impactadas por esses assuntos de uma forma leve e propícia para discussão. Quando eu digo discussão, é argumento, sabe? É você trocar com as pessoas, falar o que você pensa, ouvir o que os outros pensam e não discussão no sentido de briga. Tá bom? Vamos aqui viver na paz, por favor. E até um parênteses eu quero abrir aqui agora para poder falar sobre a importância que eu vejo também da gente criar determinadas expectativas, sabe? Não só nessa relação do mínimo, mas é porque a gente não faz nada se não tem algo em prol daquilo. Você não levanta para ir trabalhar se você não tem a garantia que você vai receber um pagamento, né? Então tudo existe uma expectativa. Às vezes você vai fazer o almoço, você vai se dedicar em fazer um almoço para sua família, por exemplo, para sua mãe, enfim, na expectativa de tornar o momento, o dia daquela pessoa um pouco melhor. Então tudo que a gente faz, de certa forma, existe expectativa por trás. Então hoje eu quero falar com vocês para a gente poder tentar juntas aqui entender um pouco do que seria uma expectativa em excesso e o que seria o mínimo. É tipo, esse aqui que eu estou te pedindo é um mínimo. Pedindo não, que eu acho que a gente não tem nem que pedir coisas que são mínimas pra gente, a gente tem que expor. E se a pessoa não consegue oferecer o que você está expondo, que é o mínimo, eu acho que não vale a pena a gente ficar ali pedindo incansavelmente o que você já deixou muito claro que é o mínimo para você. Porque se você importasse para essa pessoa, você não ia precisar estar fazendo isso. Então assim, se você vai deixando passar diversas coisas nas suas relações, nos seus relacionamentos, sem esse alinhamento de expectativa, isso vai desgastando, gerando um acúmulo, uma bola de neve, e quando você vê, já tá todo mundo explodindo, todo mundo estourando.
Então, o que a gente pode concluir até agora? Que a comunicação aberta, sem dúvida nenhuma, é o caminho aí principal para evitar desgastes, evitar frustrações e maus entendidos, porque se você tem expectativas alinhadas, você tem traumas, né, expostos e acolhidos pelas pessoas que você se relaciona de uma maneira respeituosa, as coisas vão funcionar com muito mais facilidade, menos dificuldade, não vou nem dizer mais facilidade, porque a vida não é fácil, né, gente? Às vezes as pessoas falam que a vida é fácil e é a gente que complica. Às vezes sim, mas de uma forma geral eu não acho a vida nada fácil, não. Principalmente a vida adulta. A gente também precisa levar em consideração que a gente vive numa sociedade onde as expectativas de gênero são bastante frequentes, né? Elas existem e a gente não pode e nem deve negar. E elas são completamente moldadas por normas patriarcais. Isso a gente vê desde pequeno, né? A menina ser educada para ser dócil, para ser gentil, para ser uma mocinha educada, que senta de perna cruzada quando tá de vestido, enquanto a gente vê os meninos serem treinados para não chorar, para serem fortes, para serem corajosos, valentes. Então, assim, isso já existe há muitos e muitos anos. E eu tô lendo um livro, eu gostaria de ler uma frase desse livro para vocês. É uma pequena frase, eu não vou ler o contexto todo, porque na verdade o contexto se aplica ao que a gente está falando desde que esse bate-papo começou. Mas a frase em questão que eu quero ler é, abre aspas, fomos treinadas para a bondade. Os homens, por outro lado, foram treinados para o poder. E isso explica muita coisa. Então por que eu tô trazendo esse tema dentro de uma fala sobre expectativas? Porque tudo isso tá sem dúvida nenhuma atrelado. A gente recebe essa pressão de expectativa em cima da gente com base em gênero, com base em classe social, com base em diversos outros aspectos, né, da nossa vida. Então tudo isso está atrelado. Então nós mulheres sofremos diretamente essa pressão dos estereótipos de gênero, em qualquer tipo de relacionamento, principalmente agora falando do amoroso. E isso pode influenciar completamente na nossa expectativa de relacionamento, onde muitas vezes a gente vê essa expectativa onde a mulher vai ser submissa, onde a mulher vai aceitar que a posição dela é diferente do que às vezes ela quer, indo contra os seus próprios desejos, né? Indo por uma norma ali da sociedade. Enfim, gente, são muitas camadas. Eu não vim aqui para ficar militando, eu vim aqui para falar sobre expectativas, mas é importante a gente trazer esses pontos para que a gente consiga entender a raiz de tudo que está por trás, porque muitas vezes quando a gente começa a expor o que é o mínimo pra gente, quando a gente começa a expor o que é, quais são as expectativas que a gente tem em determinada relação ou relacionamento, a gente pode ser vista como louca, exagerada, está querendo demais, não é bem assim, você tá louca, não é nada disso, mas eu te dou o que você pede. E a gente precisa entender que não é sobre dar o que se pede, né? No caso, pra gente receber o que se pede. É que a gente consiga entender nas relações o que é o mínimo de todas elas. O respeito e a comunicação e a troca mútua, eu vejo que deveria ser a base para todo mundo. Independente de às vezes você ter outros valores, outras necessidades inegociáveis, eu acredito que esses três aí, ó, tem que andar de mãos dadas ali na base de qualquer relação. Então, quando a gente promove o empoderamento feminino, a autonomia da mulher, isso tudo dá mais força para que a gente busque também, não vou nem dizer uma igualdade, mas talvez uma equidade ali nos nossos relacionamentos, para que eles sejam mais equilibrados e mais saudáveis também. Então eu tô aqui para te encorajar hoje a defender suas necessidades, sabe? Pegar o que é o mínimo para você, ainda que o mínimo às vezes, gente, a gente precisa também tentar entender que o mínimo não necessariamente ele vai significar, ele vai ser sinônimo de algo pequeno. O respeito não é algo pequeno, mas ele é um mínimo. Ou seja, sem aquele mínimo, sem aquela parcela ali que é uma necessidade que você tem, que é de extrema importância, não dá para existir um relacionamento. Sem uma troca mútua, não dá para existir um relacionamento. Sem uma comunicação aberta, adivinha? Também não dá para poder construir um relacionamento. Então eu quero fazer esse questionamento mais uma vez para você. Quais são os seus valores mínimos? Quais são as suas necessidades mínimas? O que é o mínimo que você espera?
Anota, se você não sabe, no final desse vídeo, faça uma pausa aí, faz uma listinha e tenha sempre isso em mente. Sempre que você tiver dúvida, revisite essa lista para nunca esquecer e parar de aceitar migalhas. A gente não merece ficar aceitando migalha, a gente não merece estar num espaço, num relacionamento, numa relação onde a gente precise cobrar o mínimo. Como eu disse, o mínimo ele deve ser exposto e se ele não puder ser entregue para você, meta seu pé. E eu como mulher sei que muitas vezes a gente tenta educar, vamos dizer assim, né, as pessoas, principalmente os homens, sobre como lidar com a gente, como entender quais são essas necessidades mínimas que a gente tanto tá falando nesse vídeo de hoje, mas eu também entendo que é foda ser reabilitação de macho. Isso cansa, a gente não tem que estar aqui para ser a reabilitação. É lógico que o que a gente pode, a gente vai acrescentando, o que a gente pode, a gente vai ensinando, mas a gente não deve estar numa posição de reabilitação de macho, numa posição onde a gente tem que ensinar o mínimo. Como, por exemplo, eu me vi no meu último relacionamento, onde eu precisei entrar numa conversa sobre responsabilidade afetiva e eu ouvi do meu ex-companheiro a pergunta: o que é responsabilidade afetiva? Então, assim, se eu estou com uma pessoa, se a pessoa que está comigo não consegue saber ou não entende o que é responsabilidade afetiva, isso para mim é um mínimo. Então você precisa, a partir desse momento, avaliar. Beleza, isso é um mínimo, é uma necessidade mínima que eu tenho, que a pessoa que está comigo entenda o que é responsabilidade afetiva e tente, né, pelo menos aplicar no dia a dia. É lógico que ninguém é perfeito, a gente vai ter nossos deslizes. Eu também tenho meus deslizes, também não sou perfeito, mas a pessoa precisa saber aquilo ali, porque aquilo ali para mim é o mínimo. Então, naquele momento que você vê que a pessoa não tem aquilo que é o mínimo para você, é o momento que você precisa botar teu pé no chão, botar um pouco a emoção de lado, trazer a razão e falar: ok, eu posso explicar sobre isso, eu posso introduzir esse assunto, né, na vida dessa pessoa, na nossa relação, no nosso relacionamento, em prol dele mesmo? Posso. Eu quero? Não quero. Então, se você não quer, não faça. A gente não precisa ficar educando as pessoas o tempo inteiro e trazendo pautas importantes para a vida dessa pessoa que ela não tem consciência. É lógico que se a gente se importa, a gente está num relacionamento, que a gente vê que são coisas que podem ser ajustadas, a gente vai ajustando. Enfim, existiam diferenças culturais, várias outras questões que nem vou entrar aqui porque não é o tema do vídeo, não ainda. Mas é importante saber ali, mais uma vez, o que é o mínimo para você, para na hora que chegar nesse ponto de conflito, onde você percebe que a pessoa que está se aproximando de você, está entrando na tua vida, não tem aquilo, se é uma coisa que você vai fazer questão de passar, de ensinar ou não. Eu também ouvi um podcast recentemente, né, um episódio de um podcast que eu acompanho, que ela fala que a gente precisa educar as pessoas para aprenderem a lidar com a gente. E isso eu concordo, isso de certa forma também é o alinhamento da tal expectativa, né? É onde você fala pra pessoa: olha, isso é importante pra mim, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então nesse momento você tá meio que ensinando mesmo de fato a pessoa a lidar com você, a lidar com as suas necessidades. Só que sem conhecer o seu próprio valor, sem saber o que é o mínimo aceitável para você em qualquer relação, você não vai conseguir se impor, você não vai conseguir ter essa clareza ali no momento que você encontrar esse ponto entre isso é o mínimo para mim, essa situação ou essa pessoa não pode, não consegue me oferecer esse mínimo. O que eu faço a partir daqui? E é claro que cada situação deve ser analisada de uma maneira individual. Se você quiser, meu conselho, igual eu já falei, gente, quem sou eu, né? Rit, conselheira amorosa agora. Mas eu não sou nenhuma especialista, nenhuma profissional, mas eu tenho as minhas vivências, sim. Em relação a relacionamentos traumáticos, eu tenho PhD. Graças ao universo, todos eles muito bem tratados na terapia. Amém. Obrigada, Lili. Deixa eu trazer um fato aqui pra vocês. Quando o Marley era nenenzinho, a minha maior expectativa é que ele aprendesse a fazer xixi no lugar certo. Só que ele era um bebê, ninguém nunca tinha ensinado pra ele. E o lugar de fazer xixi, principalmente ele sendo macho, querendo marcar território, era em qualquer lugar. Só que eu não posso exigir que ele faça xixi no lugar certo antes que ele de fato aprenda e que eu possa ensinar isso pra ele. Então, nesse caso, a minha expectativa era extremamente elevada para a realidade da situação. Mas conforme eu fui expondo pra ele o lugar que eu queria, que eu gostaria que ele fizesse xixi, onde era o lugar ideal, e ele foi aprendendo, já passou a ser inaceitável que ele fizesse xixi no lugar que ele fazia antes, ou seja, em qualquer lugar, seja no móvel, no chão do meu quarto, em cima da cama. Então é basicamente isso aí, uma analogia para você entender como que também a mesma situação pode caminhar, né, oscilar entre ser o mínimo
e ser de fato algo extraordinário que você está esperando numa situação que não cabe ainda. Então essa é exatamente isso. Eu expus para ele qual era o mínimo aceitável para mim, onde era o lugar dele fazer xixi, ele aprendeu e hoje ele faz. Se ele não tivesse feito, buscaria outras possibilidades. É lógico que não dá pra gente trazer diversas outras alternativas, porque a gente tá falando de um cachorro, mas acho que deu pra você entender aí a diferença entre o que era esperar demais dele naquele momento e o que hoje, agora que ele já tem essa consciência do qual é o lugar certo de fazer xixi, o que é o mínimo aceitável. Então, mulher, mana da minha vida, não tenha receio de expor o que é o mínimo para você. Não tenha medo de se impor, de ser firme, de falar isso aqui é o mínimo para mim. Essa aqui é a minha real necessidade. Se você não consegue me oferecer isso, se você não consegue fazer e falar, e, enfim, agir dessa forma, principalmente genuinamente, me desculpa, mas a gente não pode seguir nessa relação. Lembre-se que você merece amor, respeito e afeto genuínos. E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu espero que você reflita sobre ela. Não cobrar nada, mas não aceitar pouco. Vejo você no próximo vídeo.